Meu nome é Marcos, e esse é o canal Contando as Escrituras. Você quer saber mais sobre Neemias, o homem que reconstruiu os muros de Jerusalém e liderou uma reforma espiritual e social em Israel? Então assista a este vídeo, onde vamos explorar a história, o contexto e as lições do livro de Neemias, um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia. Você vai descobrir quem foi Neemias, qual era o seu cargo na corte persa, como ele obteve a permissão do rei Artaxerxes para voltar a Jerusalém, quais foram os desafios e as oposições que ele enfrentou, e como ele motivou o povo a obedecer a Deus e a restaurar a sua identidade como povo escolhido. Não perca esta oportunidade de aprender mais sobre este personagem bíblico inspirador e o seu legado para a história de Israel e da Igreja. Fique conosco e confira. Neemias era um judeu que vivia na Pérsia, onde servia como copeiro do rei Artaxerxes I. Ele era um homem de fé e oração, que se preocupava com o destino de seus irmãos judeus que haviam voltado do exílio babilônico para Jerusalém. Um dia, ele recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam em ruínas e que o povo vivia em grande aflição e opróbrio. Ele ficou muito triste e jejuou por vários dias, pedindo a Deus que lhe desse favor diante do rei e que lhe permitisse ir a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Deus atendeu a sua oração, e o rei Artaxerxes, percebendo a tristeza de Neemias, perguntou-lhe qual era o seu pedido. Neemias, então, pediu ao rei que o enviasse a Jerusalém para reconstruir a cidade de seus pais. O rei concordou e deu a Neemias cartas de autorização para viajar pela província de Judá e para obter madeira para a construção dos muros. O rei também enviou com ele oficiais do exército e cavaleiros para protegê-lo. Neemias chegou a Jerusalém e, depois de 3 dias, inspecionou secretamente os muros da cidade à noite. Ele viu que os muros estavam destruídos e os portões queimados. Ele, então, convocou os líderes judeus e os motivou a se unirem para reconstruir os muros. Ele contou-lhes como Deus havia abençoado a sua missão e como o rei havia lhe dado apoio. O povo se dispôs a trabalhar e disse: "Levantemo-nos e edifiquemos", e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias 2:18. A reconstrução dos muros começou sob a liderança de Neemias, que dividiu o trabalho entre as famílias e os grupos de judeus. Cada um era responsável por uma parte do muro, de acordo com a sua proximidade ou afinidade. O trabalho avançou rapidamente, pois o povo trabalhava com dedicação e zelo. No entanto, Neemias e o povo enfrentaram muita oposição e hostilidade por parte dos inimigos dos judeus, que não queriam que Jerusalém fosse restaurada. Entre eles estavam Sambalate, o Horonita, Tobias, o Amonita e Gesem, o árabe. Eles zombaram, insultaram, conspiraram e ameaçaram os judeus, tentando desanimá-los e impedir o trabalho. Eles disseram: "Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-á que prossigam? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas?" Neemias 4:2. Neemias, porém, não se intimidou com os inimigos. Ele confiou em Deus e orou pedindo proteção e justiça. Ele também tomou medidas práticas para garantir a segurança e a continuidade do trabalho. Ele armou os trabalhadores com espadas, lanças e arcos e colocou guardas nos pontos vulneráveis do muro. Ele também incentivou o povo a não temer os inimigos, mas a lembrar-se do Senhor, que é grande e temível, e a lutar pelos seus irmãos, filhos, mulheres e casas. Neemias 4:14. Além da oposição externa, Neemias também teve que lidar com problemas internos entre os judeus. Ele soube que alguns judeus ricos estavam explorando os judeus pobres, cobrando-lhes juros e penhorando-lhes as terras, as casas e os filhos. Ele ficou indignado com essa situação e repreendeu os opressores, exigindo que eles devolvessem o que haviam tomado dos seus irmãos. Ele também deu o exemplo de generosidade, emprestando dinheiro e trigo sem juros e sustentando centenas de pessoas à sua mesa, sem cobrar impostos do povo. Apesar de todas as dificuldades, Neemias e o povo conseguiram terminar a reconstrução dos muros em 52 dias, para a glória de Deus e para a vergonha dos inimigos. O livro de Neemias diz: "E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra.
Neemias 6,16. A reconstrução dos muros, porém, não foi o único objetivo de Neemias. Ele também se preocupou em restaurar a vida espiritual e social dos judeus que haviam se afastado de Deus e de sua aliança. Ele contou com a ajuda de Esdras, o escriba, que leu e ensinou a lei de Moisés ao povo. O povo ouviu atentamente a palavra de Deus e se arrependeu de seus pecados. Eles celebraram a festa dos tabernáculos, confessaram seus pecados e renovaram sua aliança com Deus, comprometendo-se a obedecer aos seus mandamentos e a separar-se dos povos pagãos. Neemias também organizou a repovoação de Jerusalém, que estava vazia e desolada. Ele fez um sorteio entre as famílias dos judeus para que 1 em cada 10 fosse morar na Cidade Santa. Ele também estabeleceu os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo para que realizassem o culto a Deus. Ele também providenciou os dízimos e as ofertas para a manutenção do templo e do ministério. Neemias foi um grande líder e um grande reformador que dedicou sua vida à causa de Deus e de seu povo. Ele foi um homem de visão, de ação, de oração, de coragem, de justiça, de generosidade e de fidelidade. Ele deixou um legado de restauração e de renovação para a história de Israel e da Igreja. Neemias, depois de concluir a residência dos muros de Jerusalém e de liderar a reforma espiritual e social do povo, continuou a desempenhar um papel importante na vida de Israel. Seu legado perdurou através de várias gerações e influenciou muitos líderes e reformadores posteriores. Após o sucesso da continuidade dos muros, Neemias chegou como governador de Jerusalém por um período significativo. Ele trabalhou incansavelmente para estabelecer a ordem e a justiça na cidade, aplicando as leis de Deus e garantindo que o povo cumprisse suas obrigações religiosas e sociais. Sua liderança inspirou a consolidar a identidade judaica e a restaurar a fé do povo. No entanto, a história de Neemias também teve momentos desafiadores. Ao longo de sua liderança, ele falou continuamente sobre ameaças de inimigos externos e pressão interna. Sanbalate, Tobias e Gesem, os inimigos anteriores, persistiram em suas tentativas de melhorar o progresso do povo judeu. Neemias, com determinação e confiança em Deus, continuou a defender seu povo e a proteger a cidade. Neemias também foi um modelo de liderança justa e compassiva. Ele estava comprometido com a igualdade e a justiça social, e combateu a exploração dos judeus pobres por parte dos ricos. Sua ação e exemplo incentivaram outros líderes a seguirem o mesmo caminho, promovendo a equidade dentro da comunidade. Além disso, Neemias desempenhou um papel fundamental na preservação das Escrituras e na promoção do Espírito a Deus. Sua colaboração com Esdras na leitura da lei de Moisés e na renovação da aliança espiritual do povo foi um marco na restauração espiritual de Israel. Ao longo de sua vida, Neemias continuou a orar fervorosamente e buscar a orientação de Deus em todas as suas ações. Sua devoção a Deus era evidente em sua liderança e em suas ações, e ele permanece fiel à sua fé, mesmo em meio aos desafios importantes. O legado de Neemias transcendeu sua própria época, inspirando muitos outros líderes a seguirem seus passos e a liderar com determinação, compaixão e fé. Sua história é uma lembrança poderosa de como uma liderança guiada pela fé, combinada com ação prática e justiça, pode ter um impacto transformador em uma comunidade e na história. À medida que o tempo passava, Neemias também ofereceu novos desafios e oportunidades em sua jornada de liderança. Ele buscou fortalecer as relações de Israel com outras nações e promover a estabilidade política na região. Isso tratou de negociações diplomáticas e acordos para garantir a segurança de Jerusalém e do povo judeu. Além disso, Neemias se esforçou para promover o desenvolvimento econômico da cidade e da nação como um todo. Ele promoveu o comércio e o crescimento das atividades produtivas, melhorando a qualidade de vida dos habitantes de Jerusalém. Durante sua liderança contínua, Neemias também desafiou desafios internos relacionados à manutenção da unidade entre as tribos e grupos étnicos dentro de Israel. Ele trabalhou incansavelmente para superar divisões e promover a cooperação entre as diferentes partes da nação. No final de sua vida, Neemias deixou um legado de perseverança e devoção, que continuará a inspirar as futuras gerações. Sua história foi registrada e reverenciada,
precisamente como um exemplo de liderança baseada na fé, integridade e determinação. Mesmo após sua morte, o povo judeu continuou a celebrar o legado de Neemias e a manter viva a memória de suas realizações. Sua história foi transmitida de geração em geração como um testemunho da fidelidade de Deus e do impacto transformador que um líder comprometido pode ter em uma comunidade e em toda uma nação. Em última análise, a história de Neemias é uma narrativa inspirada em como um homem com visão, liderança e compromisso com Deus pode desempenhar um papel fundamental na restauração espiritual e social de seu povo, deixando um legado de fé e perseverança. A história de Neemias nos ensina que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a fé, a coragem e a determinação podem nos levar à transformação e ao sucesso. Neemias era apenas um homem com uma visão, mas sua liderança baseada na fé e na ação prática permitiu que ele reconstruísse muros, restaurasse o espírito a Deus e promovesse a justiça social. Assim como Neemias, cada um de nós pode enfrentar obstáculos e oposições, mas é a nossa resposta a esses desafios que definem nosso destino. Quando nos unimos com um propósito, confiamos em Deus e agimos com determinação, podemos superar as dificuldades e alcançar nossos objetivos. A história de Neemias nos lembra que a liderança não é apenas para os líderes, mas para todos que desejam agir em prol do bem comum. Ela nos motiva a buscar a excelência em nossa jornada, a lutar pela justiça, a promover a unidade e a perseverar diante das adversidades. Não importa quais paredes precisamente serão reconstruídas em nossas vidas, seja na esfera espiritual, social, profissional ou pessoal. A história de Neemias nos diz que é possível superar qualquer desafio quando temos fé, coragem e ação determinada. Portanto, siga adiante com determinação, confiança em Deus e uma visão clara. Seja um agente de mudança e um líder inspirador em sua própria jornada, deixando um legado que inspira e motiva outros a fazerem o mesmo. Você acabou de receber uma dose de inspiração através da incrível história de Neemias. Agora é hora de agir. Curta, inscreva-se, compartilhe e prepare-se para o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar lições poderosas e histórias antigas. Não perca a oportunidade de se manter conectado, aprender mais e fazer parte desta jornada de crescimento espiritual e pessoal. Clique agora e embarque na próxima etapa da sua jornada de inspiração.